Et ces plantes étaient les plus usées de tous les animaux des champs. Palavra do Senhor. Amém. Nós fechamos nossos olhos e vamos orar. Soberano dos reis da terra, Deus grande, omnisciente, onipresente. Antes queremos te dizer obrigado, meu Pai, por nos concederes este fôlego de vida, por nós sermos contados no meio daquele que se encontra em vida e não só. E também estar de boa saúde, meu Pai. Que teu nome seja louvado. Também nos assestaste, meu Pai, meu Deus, o vendedor da sua palavra, Deus, a glória para te ouvir. Porque tu disseste, meu Pai, vinde a mim, vinde a mim. Você nos convocou, Pai. Estamos aqui, Deus, a glória. Vocês que estão cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei. É verdade, meu Pai, viemos entregar a si, Rei da Glória, todos os nossos pesos, toda a nossa carga, meu Pai, e que são os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas preocupações, meu Pai. Porque tu disseste, nas suas angústias, nas suas aflições, o soberano nos enviou a palavra e a palavra os libertou. Nós acreditamos, meu Pai, e que seremos libertados nesta manhã, por intermédio, Rei da Glória, aleluia, da sua palavra na boca do teu servo. Fale-nos, meu Pai, que o teu instrumento desça e que tu cresças, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Encha-lhe, meu Pai, dessa capacidade para que possa transmitir, meu Pai, taxativamente esta palavra. A nós, como os ouvintes, conceda-nos a capacidade de percepção. E quando ouvirmos, meu Pai, que não nos limitemos apenas a ouvir, mas que coloquemos em prática esta palavra para que de facto sejamos considerados e aceitos diante dos teus olhos como servo. Louvado, Pai, seja seu nome. E eu cancelo e eu repreendo todas as viagens de pensamentos, toda a perturbação e as flechas inflamadas do mundo das trevas, que poderá trazer distração no meio do teu povo, na ministração da palavra, pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. Dê-nos ouvidos circuncisados e coração de carne, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, aceitar a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Que teu nome seja louvado, Rei da Glória. Que a sua graça esteja conosco, meu Pai. Agora em diante, pelo poder que há em nome de Jesus Cristo, a igreja que é santa, diga conosco, amém. Amém. Kolo a pambola biso. Amém. Bano ndeko moko azala permanent awa para contrôler som. Pedimos, por favor, para os nossos engenheiros de som, que um deles esteja aqui no palco para acompanhamento do som. Bien-aimé, Kolo a pambola biso. Amém. Alors, le Seigneur Azabolingo Portanto, o Senhor é amor, a pesibiso pema na bomoi, nos concedeu o fôlego de vida, respiration, mouvement, force, route pai naye. a respiração, a força e os movimentos vêm dele. Combien tongo ya lelo baza retranché na monde aba vivant? Quantos nesta manhã já não fazem parte do mundo dos vivos? Combien tongo ya lelo bazwami na bambeto ya hôpital? Quantos nesta manhã se encontram nas camas de hospitais? Combien tongo ya lelo bazwami na ba prison? E quantos também se encontram nas cadeias? Mais le Seigneur dans son amour apesi biso pema na bomoi, abateli biso pe santé malamu. E o Senhor, pelo seu amor, nos concedeu a vida e também nos deu a boa saúde. Ce n'est ni par la force de l'homme, Isso não depende de nós, mais c'est la grâce du Seigneur. mas somente a graça do Senhor. Yango tozo manifester reconnaissance ya kobetela nzambe maboko. Razão pela qual vamos aplaudir uma linda salva de palmas bem forte para o nosso Senhor.
Cristo. Kolo apambola biso. Amém. Alors bien aimé, na rassuré que oza motono sengo. E quero te assegurar, bem amado, que tu és bem feliz. Pour ozu grâce ya kozala tongo ya lelo na présence ya Nzambe. Porque você teve a graça de estar diante do trono de Deus. David alobaki nazalaka na isengo ntango baloba na nga tokende na ndako na Yawe Nzambe. David dizia, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. La maison de Dieu, E a casa do Senhor, ezali sikoyo tozwaka ba instruction. e onde nós recebemos instruções. La maison de Dieu, E a casa do Senhor, esika oyo tozali kozwa ba conseil. onde nós recebemos conselhos. Esika mpe tozali koréparer bafaute na biso vis-à-vis ya nzoto toza nango qui est la chair. Onde nós melhoramos as nossas falhas que nós enfrentamos enquanto nós estivermos na carne. Puisque l'apôtre azoba, quand bien que nous demeurons sur cette tente, toza mosika ya Nzambe. O apóstolo diz, enquanto nós permaneceremos nesta tenda, estaremos longe de Deus. Raison pour laquelle le Seigneur asalaki moto esengeli akufa bongo ozonga lisusu epai na ye. A razão pela qual Deus fez com que homem morresse e depois voltasse outra vez a ele. Nde esika l'apôtre Paul alobi, si cette tente où nous habitons est détruite, selon 2 Corinthiens 5, premier verset, E relativamente ao que diz o apóstolo Paulo na segunda de Coríntios 5, no seu primeiro verso, enquanto nós permaneceremos nesta carne, donc avant biso tozwa édifice oyo Nzambe asali oyo azali architecte na yango, antes de nós acedermos ao edifício que ele próprio é o arquiteto, esengeli premièrement la tente où nous habitons ezala détruite. primeiramente é necessário que esteja destruída esta tenda em que habitamos. Yango bien aimé topusanaka ntango nyonso liboso ya Nzambe Razão pela qual nós nos aproximamos todas as vezes diante de Deus, pour le Seigneur ataye biso apesa biso forme oyo alingi. e para que o Senhor nos lapide e que nos dê a forma em que quiser, Tolongwa na beauté oyo ezali extérieure e para que saiamos da beleza exterior, oyo l'apôtre Pierre azali kokondane, que o apóstolo Paulo condena, oyo ezali kokonsiste na kotresser les cheveux na koparir na baor. e que consiste ao cabelo trançado ou as joias, Mais azali kosenga la beauté intérieure. mas se necessita da beleza interior. Kolo apambola biso. Amém. Donc nous désirons avoir la beauté intérieure, Portanto, nós necessitamos da beleza interior, puisque la beauté extérieure est vaine. porque a beleza exterior é vã ou inútil, Mais la femme qui craint Dieu est celle-là qui sera louée. mas a mulher que teme a Deus é ela que será glorificada. Or, la femme qui craint Dieu, c'est l'Église. Portanto, a mulher que teme a Deus é somente a igreja. Esika tozozwa bobangi Nzambe kotosa Nzambe, c'est dans l'Église. Onde nós aprendemos a temer a Deus é somente na igreja. Les proverbes alobi, la femme qui craint Dieu est celle-là qui sera louée devant Dieu. E por isso Provérbios diz, a mulher que teme a Deus é aquela que será louvada. Parce que dans la beauté extérieure, Porque na beleza exterior, on peut avoir une femme qui a une belle figure, mais une sorcière. podemos ter uma mulher bonita, mas no entanto é feiticeira. On peut avoir une belle femme qui a une belle figure, mais c'est un impudique, une adultère. Podemos ter também uma mulher bonita de cara, afinal de contas é adúltera, Mas vive na imoralidade. la beauté intérieure, Mas quanto à beleza interior, yango nde Nzambe asepelaka na yango. é que agrada a Deus. Oui, ezali kokonsiste sur le dépouillement des œuvres de la chair. E que consiste ao despojamento das obras da carne. Que le Seigneur nous bénisse. Amém. Kolo apambola biso. Amém. Dans la raison oyo tozali na ntongo ya lelo na oyo esika, Eis a razão que nós estamos aqui neste local. yango nazoflate yo te, me nazoyebi biso ya solo kozali moto na esengo. Eu não estou a te lisonjear, mas digo-te a verdade que tu és bem feliz. Parce que koyelo moko alobaki nasepelaka nalekisa un jour na parvis ya Nzambe. Porque o Davi disse, eu gostaria de
fazer um dia no pátio de Deus que na sala 1000 ans ailleurs. que 1000 anos fora. Alors, Zamba Pambola Bisso, E então que Deus nos bien-aimés abençoe. dans le Seigneur, Amados no Senhor, nous allons parler sur le thème Nabiso où ils allaient les deux maisons. estamos a falar sobre o nosso tema que é as duas casas. Thème où ils allaient thème moko très profond, ils ont thème moko ils ont sangisa prophétique, révélationnel, et à connaissance et puis doctrinal. Portanto, é um tema muito rico e que junta essas quatro linguagens. Portanto, na profecia, na doutrina, no conhecimento e também na revelação. Nasir to pensa que déjà ba grande ligne il y a thème onde to tambola na yango. E eu acredito que já demos as grandes linhas deste tema de maneira que nós iremos caminhar. Donc jusque là tozo exploiter kaka la première grande ligne où tozo ko parler sur les deux maisons, ce sont Adam et Jésus-Christ. Até aqui apenas ainda estamos a abordar as duas grandes linhas que são as duas casas, ou seja, Jesus Cristo e Adão. Par la grâce de Dieu, le la deuxième semaine nous tozo marché na bino. Pela graça do Senhor, estamos na segunda semana que estamos a caminhar junto de vós. Alors toza jusque là kotali ça les deux maisons, le col Adam qui est la première maison bâtie dans le sable et Jésus-Christ qui est la maison aussi de Dieu mais bâtie sur les rocs. Até aqui apenas ainda estamos a apresentar a primeira casa que é Jesus Cristo edificada, ou a primeira casa que é Adão edificada na areia e a segunda casa que é Jesus Cristo edificada na rocha. Tu pensa que a écriture il y a Adam, Nós demos as escrituras de Adão, Genèse 2 7e verset, Gênesis capítulo 2 no 7º verso, 1 Corinthiens 15 47e verset. 1 dos Coríntios 15 no seu 47º verso, Wana bazotalisa biso Adam azali ndako batongi na mabele. onde nos mostrara que Adão é a casa edificada na areia. Nzambe azwaka poussière de la terre asali Adam. Deus tomou o pó da terra e formou Adão. L'apôtre Paul a komona lisusu alobi le premier homme tiré de la terre est terrestre. O apóstolo Paulo veio confirmar dizendo que o primeiro homem foi tirado do pó da terra. Maintenant Jésus-Christ Agora Jesus Cristo, totalisaki biso kazali ndako me ndako batongi likolo ya libanga. nós mostramos que também é uma casa, mas uma casa edificada sobre a rocha. Deutéronome 32 4e verset, Deuteronômios 32º e 34 verso. 11e verset, No 11º verso, 18e verset, 18º verso, 31e verset, 31º verso, 34e verset. 34º verso. Pe toyaki kopesa so écriture moko dans la réalité oyo ezali na 1 Corinthiens 10 na 4e verset. Nós demos também outra escritura na realidade que é a primeira dos Coríntios no seu capítulo 10, no seu 4º verso. Balobi Israël ntango babimaki bakandaki kotambola, Disseram-nos que Israel, depois de sair do Egito, começaram a caminhar. l'apôtre alobi bamelaki likolo ya rocher. O apóstolo disse, beberam da rocha. Alobi rocher wana ezalaki Christ. E disse que aquela rocha era Cristo Pe rocher wana ebandaki kolanda bango. e que aquela rocha os acompanhava. Alors partant de ces écritures, Então, partindo dessas escrituras, toza na pouvoir wana ya koloba na Auguste Assemblée e temos pleno poder de dizer à Augusta Assembleia que Adam c'est une maison bâtie dans le sable. é que Adão é uma casa edificada na areia, Mais Christ et Jésus c'est une maison bâtie sur les rocs. mas Cristo é uma casa edificada sobre a rocha. Mais na phase oyo tokoti lelo, Agora, a fase em que entramos hoje, tolingi totalisa maintenant la différence. Quand est-ce que les épreuves eyaka, comment est-ce qu'une maison a été tombée, mais une maison est tenue résistante. e queremos simplesmente demonstrar quando é que a casa edificada na
areia caiu e a casa edificada na rocha e permaneceu. tomonaki nzambe ntango atie Adam na kati ya jardin d'Eden Nós vimos que quando Deus colocou Adão no jardim, no Éden, oyo ezali delisi ya nzambe que é a delícia de Deus, nzambe atiaki doctrine na ye mpo Adam arespecte yango. e Deus colocou a sua doutrina para que nela Adão respeitasse. Vous croire que la parole de Dieu ou l'ordre de Dieu c'est la doctrine de Dieu? Será que vocês acreditam que a palavra de Deus, a ordem de Deus é a doutrina de Deus? Bien aimé, vous croire que la parole de Dieu, l'ordre que Dieu a donné c'est la doctrine de Dieu? Será que nós cremos que a ordem que Deus deu é a doutrina de Deus? Tant que l'on que basser et assemblée de saints batia ba bijouté. E quando nós dissemos que as irmãs da Assembleia dos Santos não podem usar joias, basambela sans kozanga kozipa mutute, não podem também adorar sem cobrir a cabeça, balata d'une manière décente, e que veste de uma forma decente, avec pudeur et modestie. com pudor e modestia. Vous croyez que c'est notre doctrine? Será que acredita que é a nossa doutrina? Maintenant, quand Dieu a dit à Adam, Agora, quando Deus falou a Adão, tu pourras manger de l'arbre et de tous les fruits qui sont dans le jardin, pode comer de qualquer fruto da árvore que está no jardim, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, e quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, tu ne mangeras pas. não coma. Le jour O dia où tu mangeras em du que, fruit de cet arbre, no dia em que nela comer, tu mourras. de certeza morrerá. C'était la doctrine de Dieu. Foi a doutrina de Deus. Et là, Sengaki, O que era necessário, Adam et Ève vont respecter la doctrine de Dieu. o que era necessário, Adão e Eva respeitar a doutrina de Deus. Kolo apambola biso. Amém. Alors, E então, tango les épreuves eyé, quando vierem as provas, Nzambe na sima ya koplace bango na kati ya jardin, depois de Deus os colocar no jardim, eye kosala e aconteceu que balobi boye, disseram o seguinte: serpent azalaki le plus rusé de tous les animaux qui sont dans le jardin, a qui étaient serpente, dans le jardin. a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do jardim. Na contexte oyo biso tozokende la, Neste contexto em que estamos a nos dirigir, tozopresente Satan lokola les épreuves, estamos a apresentar Satanás como as provas. parce que l'écriture il y a Matthieu 7 24 27e verset lobi na biso boye. Porque a escritura de Mateus 7, 24 verso diz-nos o seguinte: Celui qui écoute ma parole aquele que ouve a minha palavra et les met en pratique, e a põe em prática, c'est un homme prudent é o homem prudente qui a bâti sa maison sur les rocs. que edificou a sua casa sobre a rocha. Les vents sont venus, Vieram os ventos, les torrents sont venus, vieram os torrentes, la pluie est tombée e caiu a et chuva a battu contre cette maison. e bateu contra aquela casa. Mais la maison n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur les rocs. A casa não caiu porque tinha sido edificada sobre a rocha. Alors je dis que nous présentons Satan dans ce contexte comme les épreuves par rapport à notre contexte. E então nós dissemos que nós apresentamos Satanás como as provas relativamente a este contexto. Puisque nécessité nzambe ezali nini toyoka liloba mpe totya yango na misala. Porque qual é o objetivo de Deus? Ouvirmos a palavra e a pôr em prática. Maintenant awa bazopesa comparaison. Agora aqui dá comparação. Omoni dans la prédication, Repara, na pregação, il y a le style oyo tobenga yango lokola basymbole. é há estilo que nós chamamos como símbolos. Et il y a d'autres langages tobenga yango bamétaphore. Há outras linguagens que nós chamamos de metáfora. eza biloko bato basalaka théologie nde bayeba yango malamu. As pessoas que fizeram teologia é que bem conhecem essas coisas. Donc
Il faut comprendre le langage de Nzambe. Portanto, o mais importante é compreender a linguagem de Deus. Au comprendre le langage de Nzambe, tu seras un bon prédicateur. Se você compreender a linguagem de Deus, então só assim que você será um bom pregador. Je prends un exemple. E eu vou dar aqui um exemplo. Nzambe alobi boye. Deus disse o Na seguinte, Psaume premier, la première verset. no livro de Salmos 1:1, Esengo la moto oyo, feliz homem avant d'arrêter na ba conseil ya ba méchant. e que não habita nos conselhos dos maldosos. Esengo la moto oyo, avant d'arrêter na ba companhia ba moqueur. E feliz homem que não se junte aos zombadores, Mais a trouva ka plaisir na ye na loi ya Nzambe. mas encontra o seu prazer na lei de Deus. Azali lokola nzete É semelhante a uma árvore oyo ebotami pene ya mai. O baloni pene ya mai. e que é semeada à beira do rio. Vous comprenez bien aimé? Será que estão juntos? Kola pambola biso. Amém. Nalobi le style de prédication. Estilos de pregação, digo eu, Nzambe akoki kozwa langage moko azwi symbole moko mpo apresente na yango eloko mosusu. Deus pode pegar uma linguagem ou um símbolo para apresentar outra linguagem. Soki comprendre langage ya Nzambe, Se compreenderes a linguagem de Deus, le style de Dieu, o estilo de Deus, tu seras un bon prédicateur. então serás um bom pregador. Et tu n'auras pas de lacunes dans la Bible. E não terás lacunas na Parce que Bíblia. la Bible, bien aimé, Porque a Bíblia, bem amados, c'est toute une forêt. é um mato. Kolo apambola biso. Amém. Bible omoni oyo. Esta Bíblia que você está a ver aqui, esta Ezalaka Bíblia, zamba. é todo um mato. So okoti na zamba oyo, E se entrar dentro desse mato, bato bana maîtrise ya zamba eza bachasseur. o que domina o mato são os caçadores. Chasseur akokota awa na lulu, O caçador pode entrar aqui, tipo, no lulo abimeli na chamakala. e vai se safar no chamacala. Akobunga te na zamba. Não vai se perder. Kolo apambola biso. Amém. Mais yo so okoti awa, Mas se tu entrares aqui, obungi. não conhecendo o mato, vais Donc, je vais desaparecer. dire ceci. Eu quero dizer o seguinte, Pour prêcher la parole, para pregar a palavra, il faut être un grand chasseur des Écritures. tu deves ser um grande caçador das escrituras. Yokani? Soki oyebi kochasse les Écritures te kokota te. Se tu não sabes caçar as escrituras, não entre. Misala eza ebele. Há muitos trabalhos. Na mokili oyo misala eza ebele. Neste mundo existem muitos trabalhos. Yango moni l'apôtre moko alobi boye. É por isso um apóstolo disse, Nazosenga ke baprédicateur bazala moke e eu gostaria que estejam poucos como pregadores. kotungisama te. Não te preocupes. okopesanga argument balobi ke elanga eza monene basali baza moke. Vais-me dizer que o campo é grande e os servos são poucos. Nga nakei place oyo nalobi ke baprédicateur bazala moke. E eu vou me apegar aqui onde eu disse que é preciso ser poucos pregadores. Yokani? Kola pambola biso. Amém. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Então, bem amado no Senhor, ntango Nzambe quando Deus azoloba ke disse que esengo na moto oyo avandaka te na likita ya bato ya mabe, bem-aventurado aquele que não se junte com os zombadores, mais atrouvaka plaisir na ye na loi ya Nzambe. mas encontra o seu prazer na lei de Deus. Azali lokola É como se fosse ntango bazotia kaka kome wana kome quando coloca como. eza adverbe ou bien adjectif. Bato batanga eza nini? Kolo apambola biso. Vocês intelectuais, como é adjetivo ou advérbio? É Ya nini? adjetivo. Ya comparaison. É adjetivo de comparação. Donc moto oyo avandaka na likita ya bato ya mabe te. E aquele homem que não se junte com os zombadores Azali lokola nzete. é como se fosse a árvore, Donc aza vraiment nzete te, mais azali lokola nzete. ou seja, ele não é taxativamente árvore, mas é tipo árvore, Oyo elonami pene ya mai. que foi semeada à beira do rio. L'écrivain ya psaume premier
Portanto, o escritor do Salmo 1, a comparé mutu physique ele está comparando o homem físico na nzete. e com relação à árvore. Yango a placé adjectif wana na katikati. E por isso ele colocou esse adjetivo meio a meio. Maintenant soki oyebi langage ya Nzambe te, Agora, se tu não souberes a linguagem de Deus, okozala confondu, e serás confundido okobunga. e vais te perder. Je prends encore un autre exemple. Eu vou pegar outro exemplo. Jésus aye, Jesus veio alobi ngai Jésus, e ele disse: Eu, Jesus, nazali lipa ya bomoi. eu sou o pão de vida. Kola pambola biso. Amém. Est-ce que à vrai dire, Muito sinceramente, l'homme physique c'est un pain? homem físico pode ser um pão? Não. Mais Jésus se fait comparer avec le pain. Mas Jesus fez essa comparação dizendo: Eu sou o pão. Kola la pongite, toi ne Não durma, bandelalite. não durma, estamos a começar apenas a pregação. Jésus a se comparer na lipa. Jesus compara-se com pão. Maintenant tango akiti, Agora, quando desceu abandi koyebisa bango. e começa a dizer assim a eles: Papa na bino, os vossos pais baliaki lipa na désert, comeram pão no deserto me bakufaki. e morreram. Mais ngai, Mas eu nazali lipa ya bomoi. sou o pão de vida. Donc c'est que Jésus Que quer dizer que voulait Jesus se comparer e queria comparar-se que la manne que o maná, qui représentait la loi que representava a lei, que Dieu avait donnée à l'Israël, que Deus tinha dado a Israel, mais n'a pas donné la vie au peuple d'Israël. mas no entanto não deu a vida ao povo de Israel. Maintenant, la venue du Seigneur Jésus-Christ, Agora a vinda do Senhor Jesus Cristo, a Jesus lokola lipa qui est la manne que l'Israël avait mangé dans le désert, e ele veio outra vez como pão igual ao maná que o povo de Israel comeu no deserto. mais cette fois-ci c'est le pain de vie pour donner la vie au peuple. Mas desta vez é o pão de vida que dá vida ao povo. Toyokani? Kolo a pambola biso. Amém. Yango na bi que na vie serpent na contexte oyo. E por isso eu disse que eu peguei a serpente neste contexto Comme les épreuves como as provas qui va battre entre les deux maisons e que vão bater entre duas casas pour savoir para saber qui est la vraie maison. qual é a verdadeira casa. Puisque la vraie maison ezali ndako ekozala ta mipepe ebeti mvula ebeti torrent ebeti mekokweya te. E a verdadeira casa é aquela que vai resistir à tempestade, vão, vento e sopro. Maintenant Nzambe Agora Deus, ntango aplace bango na jardin d'Eden, quando os colocou no jardim, no Éden, Satan aye o Satanás veio abandi koyebisa bango. e ele começou a dizer-lhes Maloba kako Satan abandi koloba o que ele começou a falar-lhes. azo contredire l'enseignement Yeah. oyo Nzambe apesaki bango na kati ya jardin. E ele contradizia o ensino que Deus tinha dado a eles no jardim. Il voulait poser un autre fondement. E ele queria simplesmente colocar o outro alicerce. Il voulait donner un autre enseignement. E ele quis dar o outro ensino. Il voulait donner une autre doctrine E ele quis dar o outra doutrina. par rapport à l'enseignement de Dieu, E relativamente ao ensino de Deus. par rapport au fondement de Dieu, E relativamente ao alicerce de Deus. par rapport à la doctrine de Dieu. E relativamente à doutrina de Deus. Conformément à l'écriture de Genèse 2, 15 au 17e verset. Relativamente ao livro de Gênesis 2, 15 a 17. Si vous lisez minutieusement Se vocês lerem minuciosamente le texte de Genèse 2, 15 au 17e verset, o texto de Gênesis 2, 15 a 17, par rapport à l'introduction du message du texte de Genèse 3, premier verset, e de acordo à introdução de Gênesis, a mensagem de Gênesis 3, primeiro verso, vous allez rendre compte vocês derão conta que le serpent que a serpente, a posé déjà un autre fondement. e ele colocou o outro tipo de alicerce. Le serpent A serpente, a apporté déjà un autre enseignement. e ele trouxe outro ensino. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui a manqué? O que faltou? Parce que le texte nous dit, celui qui écoute ma parole Porque o texto diz-nos: quem ouve a minha palavra et les met en pratique. e a põe em prática. Écouter la parole, c'est bien. Escutar, ouvir é bom. Les mettre en parole, en pratique, s'il vous plaît, Agora, pondo-a em prática, por favor, c'est très bien. é muito bom. Tu vois, Kassondo, moi, na classe. Então, nós vimos na escola.